Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje conversando com Clóvis Nunes, nosso pacifista, nosso pesquisador. E falando em pesquisa, Clóvis, e conversando também sobre a ciência espírita, a transcomunicação que surgiu já há algumas décadas, tomou um certo desenvolvimento. Em que pé hoje estão essas pesquisas na área da transcomunicação? Para quem não sabe, a transcomunicação são as comunicações dos espíritos através de equipamentos eletrônicos. Mais de 20 países do mundo estão envolvidos em transcomunicação. Hoje os espíritos se comunicam por rádios, gravadores, televisores, telefones, secretárias eletrônicas e computadores. Também através de scanner, com imagens belíssimas. No começo as imagens eram fixas e paradas. Hoje elas têm movimento. Antigamente eram preto e branco, hoje tem cor. E não tinha voz. Hoje as imagens também têm voz. As comunicações por telefone passam de 3.000 documentos já de comunicações, diálogos maravilhosos, alguns até de 20 e 30 minutos, de filhos com pais ou de entes queridos com aqueles que ficaram. Textos imensos nos computadores, mensagens de 300, 400 palavras. E não para de chegar a resultados extraordinários. Contudo, tudo isso ainda está num grande começo. Estamos mergulhando numa selva, ou num universo, ou num país que apenas damos os primeiros passos na beirada da praia e não sabemos o que nos aguarda. A comunicação com os espíritos por meios tecnológicos é o triunfo do espiritismo dentro da ciência. Nós, todos que militamos no movimento espírita, no passado, no presente, ninguém teve a condição de sonhar tão alto de que um dia um telefone tocaria, você ia atender, ia receber um alô do além. Isso hoje é uma realidade. Vozes e imagens de pessoas que tiveram seus corpos destruídos e sepultados estão gravadas, filmadas, documentadas, registradas para sempre. Mas o incrível é que a transcomunicação foi prevista na questão 934 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec aborda sobre a perda dos entes queridos. Os espíritos respondem de uma maneira tão extraordinária que é uma verdadeira profecia. E Allan Kardec coloca em grifo. Ele pergunta por que a gente se apega aos entes queridos, depois sofre muito por essa perda. Qual o propósito da natureza com isso? Os espíritos dizem que a dor atinge o rico como o pobre, é uma prova e expiação, mas tem-lhes, eles afirmam na época, um consolo de poder falar com os mortos amigos, que no caso era o meio da mediunidade. Mas aí os espíritos acrescentam e Kardec bota em destaque: enquanto esperais outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que meio mais direto e acessível aos sentidos? Se não aparelhos eletrônicos. O incrível é imaginar que na época que isso foi pronunciado, não existia aparelhos eletrônicos. O primeiro rádio super heterodíneo surgiu em 1910. As ondas artesianas, muito mais tarde. O telefone, em 1874, Allan Kardec desencarna em 1869, não conheceu o aparelho telefônico. O campo magnético dos aparelhos eletrônicos nem sequer era sonhado. No entanto, os espíritos sabiam que havia um outro meio mais direto, mais acessível aos nossos sentidos. Podemos dizer também que dentro da ciência, o além foi descoberto. A certeza cresce a cada dia, por parte de muitos cientistas, de que a morte não nos mata, de que conservamos, após a decomposição cadavérica do nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa personalidade, o nosso caráter. Tudo isso se conserva. Os nossos parentes nos esperam. E os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Ô Clóvis, você arrisca uma previsão quanto ao desenvolvimento da transcomunicação instrumental? Eu penso que daqui a uns 30 anos, 50 anos, a maioria das pessoas pensarão como nós. As religiões terão que ser chamadas para dar a sua contribuição de aceitação e rever muitos conceitos de que nós somos dois, um corpo físico e um psiquismo que na matéria habita. Pouco a pouco, essas pesquisas vão rachando o espesso muro que se emergiu, se levantou em torno da ciência oficial. Porque existe um muro espesso do materialismo científico, do reducionismo materialista. Esses alicerces desse muro já encontram muitas rachaduras devido ao resultado da transcomunicação, porque o controle é muito rigoroso e o fenômeno alcança a ponta da tecnologia, que é a telemática e a informática. Então, os espíritos que se fizeram sentir no passado através de mesas e cadeiras, hoje eles estão animando e influenciando
o campo magnético dos aparelhos eletrônicos, deixando ali mensagens extraordinárias. Existe muita paranormalidade dentro do mundo eletrônico, porque não é só uma comunicação qualquer, é a natureza de como ela é processada. Por exemplo, os espíritos produziram material recentemente num grupo de transcomunicação chamado School. Eles colocaram a maneira de receber o contato. São duas lâminas, uma lâmina de aço inox de 1 metro por 1 metro e o outro lado um espelho de 1 metro por 1 metro. A câmera que foi construída para isso tem duas objetivas, ou seja, filma duas imagens que são os reflexos, um do aço inox e outro do espelho. O que deveria parecer é dois reflexos misturados, absolutamente confusos. No entanto, ali aparecem imagens extraordinárias. No meio daquela sala, os espíritos pediram uma câmera fotográfica. A câmera se levitou sozinha, fez uma foto para a lateral direita, fez uma foto para a lateral esquerda e fez uma foto para o fundo. Quando os pesquisadores revelaram, tinha a torre elevada da Catedral de Notre-Dame em Paris, no outro ponto tinha a torre da Catedral de São Paulo em Londres, e na terceira foto tinha um homem andando nas ruas do Paquistão. Era uma sala no interior da Inglaterra, completamente fechada, não tinha como fotografar fora dali. Os espíritos fizeram umas fotografias interdimensionais, superaram o tempo e o espaço e fotografaram. Os pesquisadores foram olhar a torre de Notre-Dame depois e viu que os carros, a disposição do rio, o ancoramento dos barcos estavam conforme o horário que a fotografia foi feita. A paisagem do céu não deu para ter certeza na Catedral de São Paulo, mas o dia estava bastante nublado, indicando que poderia ser aquela fotografia. E o transeunte andado no Paquistão era um vivo, não era uma coisa do além. Foi feito por aqui. O que significa que em torno dos aparelhos da TCI existe um campo que pode gerar fenômenos paranormais incríveis e impressionantes. Então essas imagens todas trazem uma paranormalidade por trás que leva os pesquisadores a não ter dúvida de que são consciências sem corpos, inteligências sem cérebros, que interferem no campo dos aparelhos mediúnicos, tentando contato com a Terra. Hoje nós temos um outro correio. Na verdade, o além nunca foi um mundo tão distante. É um país perto, mas os correios são precários. Os carteiros não são tão confiáveis, que são os médios. Aí a gente só tinha uma via de comunicação, faculdades psíquicas, humanas e mediunidade. Agora a gente tem uma outra infovia. Podemos chamar de infovia, campo magnético dos aparelhos eletrônicos. Então, o melhor de tudo isso está por vir. E os horizontes que se descortinam à nossa frente são insondáveis por enquanto. Meus irmãos, chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida de hoje. Tenho certeza que vocês em casa gostaram. Resta nos agradecer a Clóvis pela sua gentileza em conversar conosco. Clóvis, muito obrigado pela sua participação no programa Espírito e Vida. Nós é que agradecemos. Até sábado, se Deus quiser, e muita paz para todos nós.